tudo jóia? Vamos lá para mais uma aula de física de vocês. Essa aula de hoje é a aula resumo para a prova que vai diagnosticar o aprendizado de vocês. E é claro que eu quero que vocês saiam super bem nela, na verdade. Então, galerinha, vamos lá para a aula resumo do conteúdo de linhas de força. Então, galerinha, para que o vídeo não fique muito longo, vamos iniciar já com o comentário desse resumo que é um exercício respondido e comentado. O que acontece, galerinha? Eu acredito que o resumo de vocês como uma forma de exercício respondido é muito mais efetivo do que eu passar teoricamente, né, a revisão do conceito de linha de força, porque a partir da resolução do exercício você vai interligar a parte teórica com a parte prática de entendimento. Então vamos lá para a questão número 1. Vou fazer a leitura para vocês. Em relação à linha de força dos campos elétricos, assinale o que for incorreto. Ok, vamos analisar o que for incorreto agora. Letra A. As linhas de força das cargas elétricas pontuais são radiais. Então, a linha de força são radiais? Sim, porque um ponto de carga, vamos pensar aqui, um ponto de carga, ele é radial? Sim, porque as linhas de força vão sair de forma linear, ela que é a carga, né, e ela sai de forma linear. Eu vou tentar colocar uma imagem para ficar mais fácil de entendimento. Mas ela sai o campo de linha de força, né, ele vai sair em retas, né, da carga geradora. Então, sim, são radiais. Verdadeira? Verdadeira. Letra B. Quanto maior a concentração de linhas de força em uma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico. Verdadeira? Verdadeira. Olha assim, eu já fiz isso quem não assistiu a aula anterior da revisão, assista, porque aquela foi uma revisão de conteúdo da teoria. Essa aqui é um resumo prático, né, de resolução de exercício. Então, já está tudo interligando no outro para que vocês saiam muito bem nessa prova. Quanto maior olha aqui, ó, a linha de força mais próxima do outro, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Isso mesmo, maior vai ser a intensidade do campo elétrico, porque a região tem mais concentração de linha de força. Então, isso sim é verdadeiro. Maior módulo do campo elétrico. Tá certo? Tá certo. Então, letra C agora. As linhas de força do campo elétrico de cargas pontuais de sinal positivo são radiais e apontam para o centro da carga. Calma aí. Radiais, sim, correto. A gente já corrigiu isso lá na letra A. Mas positivo aponta para o centro da carga? Não, porque a carga, né, a linha de força, ela vai sair da carga positiva e vai da carga negativa. São radiais? Estão saindo em linha reta? Sim. Mas está apontando para dentro? Não, ele está apontando para fora se for positivo. Se ele for positivo, está apontando para fora. Ele vai estar apontando para dentro se caso ele for negativo. Mas ele falou que é o quê? Positivo. Positivo tem que ser para fora. Então, está errado. Então, a alternativa incorreta é a letra C, por esse motivo, né? Vamos continuar para a gente pegar mais o processo? Letra D. As linhas de força são formadas pelo componente tangencial dos pontos elétricos de cada ponto. Isso mesmo. A linha de força é formada pelas componentes tangenciais. Tipo, a partir da linha de força de forma radial, cada carga de prova colocada vai ter um movimento tangencial dela, como a gente tinha visto lá na aula anterior, né, da revisão. Essa é uma das propriedades, né? Qual que é essa propriedade, professor? Olha, vou ler novamente porque era muita coisa para vocês colocarem na cabeça e ficar gravado. As linhas de força são formadas pelas componentes tangenciais. Isso mesmo, componentes tangenciais, sair de 90 graus ali, né? É entre 90 a 0 graus ali, saída fora. Está 90 graus, saída tangencial. Agora vamos lá. É o meio termo entre os dois catetos. E linhas de força são imaginárias e usadas para ilustrar a direção e o sentido do campo elétrico? Verdadeira, igual a aula anterior, né? São linhas imaginárias apenas para representar a direção de um campo elétrico, porque tem módulo, sentido e direção. E isso, nada melhor do que para representar isso do que uma linha imaginária. Você colocar a representação em cálculos na teoria física, né? Então é uma linha imaginária, mas que com essa linha consegue se entender todos os conceitos.
de modo, direção e sentido. Vamos lá então para a questão número 2, que essa a gente já decidiu que é a letra C, que é incorreta, né? Porque a carga positiva tem que indicar de forma radial para fora e não para dentro. Então vamos lá para o próximo exercício. Ok, então questão número 2, vamos lá. Vamos fazer a leitura dela? Olha só. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indicam a direção do campo em qualquer ponto. Ok. Leia as opções abaixo e assinale a afirmativa incorreta. Olha só, então a gente vai pegar todo o conhecimento que nós temos de linha de força e avaliar essas opções se são verdadeiras ou se são falsas, se elas são corretas ou não, incorretas. E o que ele quer é a parte incorreta. Letra A. As linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva? Calma aí, tá errado esse negócio, não tá? Tá, porque as linhas de força saem de qual carga? Carga positiva e entra na carga negativa, é o oposto do que foi citado aí. Então essa é a falsa, essa é a incorreta. Então já sabia definir isso aí agora a partir desse ponto. Então fica lógico, galerinha, não tire isso da cabeça que vocês vão acertar na hora da prova. Carga positiva, a linha de força sai da carga positiva e entra na carga negativa, não o oposto. Vamos lá. Então a gente já sabe qual que é a incorreta, que é a letra A, mas vamos prosseguir para a gente analisar as outras também e aprender com o erro, não é verdade? B. O número de linhas que saem ou que entram em uma carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Sim, tudo depende, a quantidade de linhas de força produzida depende do que? Da carga elétrica que tem aquele elétrico. Faz total sentido, né? Quanto maior a aproximação das linhas de força, maior vai ser a carga pontiforme daquele campo de força. Então, sim, faz total sentido, verdadeira. Letra C. As linhas de força saem de carga positiva e entram na carga negativa. Agora sim, está correto. Sai da carga positiva e entra na negativa. Correta também. Então, letra D. O número de linhas por unidade na área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Isso mesmo, lembra lá? Olha assim, ó, mais próximo, mais linhas, né? Nesse padrão, mais próximo, maior é a intensidade do campo elétrico. Então está verdadeira também. Resposta correta. A, B, C e D. Apenas a questão A era falsa, então é incorreta. Como está comentado aí também para vocês. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Vamos lá fazer a leitura dela? Olha só. As linhas de força de um arranjo eletrostático de cargas são mostradas a seguir. Olha só, tem uma imagem com a carga, sentidão, uma linha de forças bem pontiforme, e vamos ver o que mais que ela quer a partir dessa imagem, o que ela quer que nós entendemos a partir dela. De acordo com os seus conhecimentos sobre as linhas de força e por meio da análise da figura, podemos dizer que, vamos lá, vai ter algumas afirmativas que vamos analisar, se é uma afirmativa verdadeira ou se é uma afirmativa falsa, como a outra que nós acabamos de responder. Olha só, observe bem essa imagem que eu vou colocar no canto aí para vocês, tá ok? Se a carga elétrica aquela que tem negrito lá na imagem, tiver sinal positivo, ela adquirirá aceleração por causa da ação de força elétrica e passará a se mover da direita para a esquerda. Calma aí. Qual é o sentido da seta? Ela segue qual sentido? Negativo. Então, e a carga positiva também segue o sentido negativo. E ele está falando que não, se ela for positiva, ela vai pegar da esquerda para a direita, ela vai vir em sentido oposto. Isso é verdadeiro? Não, isso é incorreto. Ela vai pegar sentido da esquerda para a direita. Se ela for positiva, vai seguir o sentido da seta, que também segue o mesmo sentido positivo. Não é verdade? Então, incorreto isso aí. Então, é falsa. Vamos lá, a letra B. Se a carga Q tiver sinal positivo, ela adquirirá aceleração por causa da ação da força elétrica e passará a se movimentar da esquerda para a direita. Agora sim, agora está correto. Ela é positiva, ela segue o sentido da seta, que a seta está saindo da carga positiva também. E ela está saindo da carga positiva e vai para a negativa. E se a carga é positiva, ela pega a mesma sequência, então ela vai sair da esquerda e vai parar
direita, tá certo. Então a resposta correta é a letra B, né? Tá certinho. Vamos pegar as outras também para a gente entender mais. Letra C. Uma partícula de carga elétrica nula, na ausência da força, peso e abandonada na região mostrada, poderia descrever um movimento acelerado. Olha só. Se ela tem ausência da força-peso, não existe o quê? Não existe gravidade atuando sobre ela. E se não existe a gravidade atuando sobre ela, ela não vai pegar uma trajetória acelerada, não. Ela vai pegar uma forma em equilíbrio, ela vai entrar em equilíbrio na carga sobre ela. Como a carga elétrica da partícula é nula e não há gravidade na região, o resultado das forças sobre ela deve ser nula e, portanto, sua velocidade deve ser constante. Então, a gravidade dela não vai ser alterada pela ausência da gravidade, não. Okay? Vai ser constante pelo mesmo perímetro do campo de força, que não vai estar atuando, porque a sua gravidade é nula, entendeu? Então, quando a gravidade é nula, a velocidade daquele corpo adicionado àquela imagem ali do campo magnético vai ser constante. Isso sim, já fica gravado isso na sua cabeça também. Gravidade nula, velocidade constante. Letra D agora. Se a carga Q for abandonada na região das linhas de força, ela adquirirá energia potencial elétrica. Olha, a carga ela já tem energia potencial elétrica nela. E se ela é adicionada a um campo de força que tem uma energia, né, de força, as duas cargas elas vão se interagir. Se elas se interagem energia potencial elétrica com energia de força, né, com a linha de força ali, ela vai transformar essa energia potencial em uma energia cinética para ganhar movimento no sentido dependente da carga dela, se for positivo ou negativo. Então ela perde energia potencial elétrica ali para gerar energia cinética de movimento acompanhando o sentido da linha de força, dependendo do sinal, não é? Então, ela é falsa, não. Ela não vai continuar sendo potencial elétrica, vai deixar de ser potencial para ser cinética. Isso mesmo. Então, a alternativa E. Se a carga que for abandonada na região das linhas de força, passará a se mover em movimento retilíneo e retardado. Olha só. Se ela for abandonada na região da linha de força, e ela não for nula, ela vai ser acelerada, ela não vai ter um movimento retardado, porque ela vai gerar uma força entre a carga geradora e a carga de prova, que é aquela que está sendo colocada ali. Tipo, ela vai ser acelerada, ou de duas formas, ou ela vai ser atraída pelo campo positivo, ou vai ser repelida pelo campo positivo. E ela não vai pegar um movimento retardado que é parado, né? Que é desacelerante, senão ele vai ser acelerado, porque vai ter uma energia imposta a ele, tá entendendo? Então é falsa também, não existe isso aí, não vai ser retardado, ele vai ser acelerado, né? Isso mesmo. Então vamos lá, espero que tenham entendido os comentários. Então, da questão número 3, a única correta era a letra B, né? Que sai da esquerda e vai para a direita, porque a carga era positiva e acompanha a linha de força. Agora é o exercício número 4, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à linha de força, assinale a alternativa incorreta. Ou sempre assim, né? Ou tipo de exercício padronizado que eu coloquei nesse resumo. Mas é porque assim você pode extrair mais o conceito dessa forma, né? Dessa forma. Então, letra A. As linhas de força estão sempre na direção tangente à força elétrica entre duas cargas elétricas. Olha só. Tá certo. Não tá certo? Por quê? Olha assim, ó. Sempre na direção tangente à força elétrica entre duas cargas elétricas. Tangente. Olha só, lembra da tangente? Ó, 90 graus. Entre o cateto oposto e o cateto adjacente sai uma carga, né? Direção tangente entre duas cargas. Isso mesmo. Porque tem um empuxo, quando eu coloco uma carga de prova em uma linha de força, tem aquela direção que sai dela em sentido à carga positiva e em sentido à carga negativa. Tudo existe uma atração entre elas, então a direção dela é tangencial. Então tá verdadeiro, eu sempre falo isso para vocês. Letra B. Em um dipolo elétrico, as linhas de força deixam a carga positiva em direção à carga elétrica negativa. Sim.
de novo a mesma coisa se repetindo. Grava isso, não esquece disso não. Vai sair da carga positiva e ir para a carga negativa, tá certo? Tá certo. Esse aí é um dipolo elétrico também. Letra C. Duas linhas de força nunca se cruzam. Não, nunca se cruzam. Você nunca viu um desenho, porque a linha de força é imaginária e representativa no modo, direção e sentido. Então, elas não podem se cruzar, senão perde todo o conceito de linha imaginária para um estudo físico e matemático. Então, ela nunca se cruza. Você nunca vai ver uma linha de força, uma aí subindo e outra descendo, cruzando ela. Não tem isso, não. Então, realmente, nunca se cruzam. Verdadeira. Letra D. Duas linhas de força podem cruzar-se em determinadas condições. Calma aí, acabei de falar que ela não pode cruzar, porque perde o conceito da linha imaginária. Isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro, é falsa. É falso, é incorreto. Então, a resposta para que você tenha marcado, porque é incorreta, é essa. Não se cruza em nenhum sentido, em nenhuma situação elas não vão se cruzar. E letra E, e última. Não há linhas de força em regiões onde o campo elétrico é nulo. Linha de força é quando existe campo elétrico. Se não tem campo elétrico, quem vai fazer linha de força? Então não tem. Então é falso. É falsa, é verdadeira, tá certa, afirmativa correta. Não tem linha de força quando o campo elétrico é nulo. Não precisa ter nada para representar a linha de força imaginária para entender o conceito físico, matemático, porque é zero, 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 é nulo. Então, galerinha, espero que tenham ajudado vocês a entender um pouco mais do conceito de linha de força a partir desses exercícios. Se caso ficar alguma dúvida, professor, exercício tal, tem resposta comentada, mas o senhor comentou sobre ele, mas eu ainda não entendi. Galerinha, entre em contato comigo no WhatsApp, vocês têm o número aí, né? É um barulho, tá olhando? E se não aprender, vocês têm o direito de me dar uma contrapartida para mim poder ser mais específico à sua necessidade, à sua linha de raciocínio, que você ainda não pegou o conceito de linha de força, tá bom? Então, galerinha do terceiro ano, brigadão aí, até mais, boa sorte para a prova de vocês, eu desejo que vocês tirem 10, tá ok? Então, fácil, estuda a linha de força, esse resumo aí, se estudar ele, tira 10, pode ter certeza. Só estudar, já tem um modelo em PDF também que você que gosta de uma leitura consegue extrair mais informação e vai ficar tudo ok. Então, galerinha, abraço do coração aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.